Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Thales e você está ouvindo o EnovaCast. O EnovaCast é o podcast oficial da Enovadonto, onde falamos um pouco do universo da harmonização facial, de empreendedorismo e saúde, mercado odontológico, dicas de livro e um pouco dos bastidores aqui da Enovadonto. Além do excelente conteúdo que a gente vai trazer para vocês, iremos receber convidados de altíssimo nível em todos os nossos episódios. Conheça mais da Enovadonto e de nossos cursos pelo Instagram, @Enovadonto, e no canal do YouTube. Então se inscreva no nosso feed aqui no Spotify ou no YouTube e o mais importante, compartilhe esse episódio com pelo menos um amigo. Se você pensou em alguém durante esse episódio que está fantástico, simplesmente encaminhe para essa pessoa. No episódio de hoje, vamos receber o amigo Roberto Mota, da empresa Sion, conhecida no mercado pelas camas odontológicas, algo totalmente inovador e que quer mudar como o dentista trabalha há mais de 300 anos. Como assim? Eu sou o professor Thales e dou as boas-vindas ao Roberto. Se apresenta pro pessoal, Roberto. Primeiro, é um prazer enorme de verdade estar aqui na Inova com o Thales para falar das coisas que eu mais gosto. Assim, eu amo esse tema, falar de odontologia, falar de inovação, falar de mercado. Então, eu sou dentista, isso que eu acho que é interessante falar, né? Porque, eu trabalho com a parte de inovação, a gente trabalha com o mercado, tem empresa, mas a minha formação é odontológica, tenho especialidade em ortodontia e sou um apaixonado por transformar a odontologia. Acho que esse é um caminho de me apresentar, eu falaria nessa direção. O Roberto ainda vai contar um pouquinho mais da história pessoal dele, dos desafios, de onde ele veio, o que ele viu na faculdade. Tem um caso bem interessante, eu quero que ele compartilhe de umas ideias lá, um caderninho que ele estava desenhando. Eu nem lembro, Roberto, quando a gente se conheceu, qual foi o motivo, como que a gente se encontrou agora. Mas tem muita coisa aí que nos atrai, nessa paixão pelo empreendedorismo, tem muita coisa aí bacana. Eu acho que o primeiro contato que a gente teve foi exatamente com esse tema, né? Você trabalhava ali você tinha um trabalho que estava falando de mercado, de inovação. Eu falei, deixa eu conhecer o Thales lá. Eu toquei literalmente a campainha lá no seu consultório. Falei, liguei, né? Falei, vamos conversar um pouquinho sobre inovação, tecnologia. Eu lembro que eu fiquei bem impressionado quando a gente fez uma conversa. A gente falou de negócios. Que assim, eu quando saí da faculdade visitei muitos consultórios odontológicos, mas a gente percebe que o dentista tem essa ponte, ele precisa ser um empresário, mas ele também precisa ser um dentista que é um profissional técnico, né? Tem uma coisa de técnica. E eu lembro de ficar muito impressionado que tinha um repertório de negócios ali muito interessante e uma percepção de cliente. Então foi, acho que esse primeiro contato que a gente teve aí foi bem legal. E acho que é essa sinergia, né? Quem gosta de negócio acaba falando de negócio, não tem jeito. Você refrescou bem a memória, viu? Eu não lembrava desse primeiro encontro exatamente como foi, e agora veio aqui de uma vez. É porque o cara ficou famoso, né? O cara foi pra televisão, foi pro Shark Tank, depois ele vai contar essa história pra gente também. E aí você vê tanta pessoa, é muito comum, amigos, a Sion, o Roberto, então muitas pessoas em comum, né? Não tem como muito sair disso. Essa questão aí de negócios, mercado é uma paixão mesmo, eu sempre tive essa preocupação dessa visão. Eu sei muito bem que a técnica tá ali na operação, é muito importante compreender bem aquilo, mas eu sempre pensei no dia de amanhã, quando eu me aposentasse, chegar no momento que eu reduziria a minha força de trabalho e o que eu faria a partir daquele momento. Então já vinha pesquisando, estudando, fiz MBA, fiz várias coisas também. Mas hoje o foco é você, Roberto. É muito legal. Não, mas é sensacional. Mas é interessante que você falou assim do caderno de ideias. Eu acho que já na minha própria faculdade, eu não anotava as coisas. Assim como você, né? Eu não tinha família de dentistas, né? E eu olhava, assim, eu lembro muito bem da aula de coroa metalocerâmica, coroa metálica. Eu nunca tinha visto aquele negócio na vida. Eu nem sabia como aquilo era funcionava. E todos os meus amigos já sabiam fazer, porque o pai já tinha ensinado, já tinha visto. Eu olhava e falei, eu sou o único que não sei esse negócio, já todo mundo sabe. E eu nunca anotei, né? Eu nunca anotei a matéria. Eu tinha técnica de estudo, essas coisas, e nunca anotava. Na aula, eu sempre pensava assim, eu falei, eu nunca vi isso. Como eu poderia fazer diferente? Eu fazia isso. E eu tinha um caderno de ideias. Em vez de eu anotar a matéria, eu tinha um caderno de ideias, que era uma técnica que eu tinha de exercício de criatividade, que eu fazia minha folha em branco e eu falava assim, eu sempre partia do princípio.
será que não poderia fazer isso melhor? Por isso que eu comentei com você, né? Eu falei assim, eu acho que eu sou o único dentista que posso falar em voz alta, isso pode ser muito polêmico, mas eu nunca amei a odontologia. Eu sempre eu tive bronca do jeito que as coisas eram feitas. Porque era aquela odontologia tradicional, né? Aquele pensamento, né? De ir pro consultório, ficar fechadinho ali. E nem só isso, assim. Por exemplo, quando eu lembro muito bem quando eu fazia essas aulas de prótese, eu falei, isso é muito insano, é muito trabalhoso. Será que não existe alguma coisa mais fácil de fazer isso? Eu lembro de ter essa sensação na faculdade que era muito trabalho, era muito difícil as coisas. Eu falei assim, então eu anotava como poderia ser mais fácil, né? E aí eu falei pra você, aí eu ficava anotando, mas era uma coisa pessoal, assim. Aí chegou um amigo meu, que é o Daniel Sindic. Grande amigo, um abraço, Daniel. Que provavelmente você conhece, tá vendo? É um ciclo de pessoas que a gente conhece. Ele pegou, pode conversar com ele pegou assim, ele tava na mesma sala que eu, ele pegou meu caderno e falou assim, Mota, que tanto você anota? Todo mundo anotando a matéria, não sei o que lá, e você tá anotando... O que você fica anotando? Aí eu comecei a explicar para ele. Falei, eu tenho um caderno de ideias, eu fico anotando como eu faria isso melhor. Ele, explica aí como é que é. Aí eu expliquei algumas coisas para ele, ele falou, dá aqui esse caderno. Ele levantou no meio da sala e levou para um professor, assim, que ele conhecia, ele sempre conhecia os professores, eu não tinha esse contato, nem sabia que eram os professores. E aí ele voltou, ele falou, olha, cara, na hora do almoço vai conversar com tal professor, que você vai explicar essa ideia para eles, que eu acho que é legal, cara, isso daí é uma coisa legal. Acho que foi uma primeira vez que eu tive contato com o mundo eu fazia aquilo para mim, mas foi a primeira vez que eu olhei e falei, nossa, isso é alguma coisa importante. E aí eu lembro de conversar com um professor e ele falar assim, explica essa ideia. Aí eu expliquei lá, eu não queria fazer... eu lembro bem, daí eu não queria fazer a análise, a inserção por oclusal. Eu pensava em tirar o dente. Eu criei uma técnica de tirar o dente, fazer na mão e depois reimplantar o dente, uma coisa assim. Ele falou, já tentaram fazer isso na China e tudo mais. Não dá certo por causa disso. Ele me explicou todo o negócio. Eu falei, nossa, sério que já pensaram nisso? Já pensaram. Aí ele falou, mas isso aqui que você está fazendo não pensaram. Que na época eu tinha pensado num programa de patologia, estava tendo patologia, eu falei, eu sempre gostei de matemática, falei, patologia, uma simples análise combinatória, daria para fazer um programa que resolveria isso. E aí eu desenhei o programa, e aí eu expliquei isso para ele, falou, vai conversar com tal professora. Foi aí que eu montei o primeiro grupo de inovação dentro da faculdade. Eu lembro, na USP lá, né? Eu sou formado pela USP, não sei se falei isso, mas aí eu montei o grupo de inovação na faculdade. Eu lembro muito bem isso, Thales. Eu coloquei um caderno de ideias assim na mesa e eu chamei 5 amigos meus. Eu falei pra eles, pessoal, eu descobri uma coisa muito foda. Falei palavrão. Copia aí, eu falei o palavrão. Não, esse horário tá permitido. Se você está ouvindo este episódio dentro de um avião, este palavrão foi autorizado. E aí eu falei assim, eu juro pra você, eu coloquei sim na mesa, a gente separou uma sala, o professor deu uma sala para mim e falou, escolhe as pessoas, seus melhores amigos aí que vocês vão fazer um trabalho juntos. Eu chamei os meus amigos, eu coloquei o caderno assim, eu falei, gente, eu descobri uma coisa muito sensacional hoje. Inclusive o Daniel estava junto, eu coloquei em cima da mesa e falei, gente, eu descobri que isso aqui tem algum valor, tá ligado? Eu não sabia, né? Isso aqui, só que eu tenho um caderno cheio disso. Aí eu falei para eles, a professora falou para a gente fazer um software, ela topou a gente fazer, ela me explicou as dificuldades, mas ela falou para a gente fazer uma iniciação científica disso. Mas eu queria propor para vocês a construção de um grupo de inovação na faculdade. Eu falei, se isso aqui tem valor, talvez cada cabeça de vocês tinha isso. Deu um monte de problema, aconteceu um monte de coisa, não deu certo, tá? 6 meses depois a gente estava brigando como a gente ia ganhar rios de dinheiro com isso. Então, mas foi minha primeira vez na faculdade que eu descobri que ideias tinham valores, assim. Então, Daniel, você está escutando aí, eu agradeço muito essa oportunidade. Acho que ele nem sabe de tudo isso, assim, mas foi a primeira vez que eu falei, nossa, inovar tinha algum potencial, eu tinha alguma coisa diferente para fazer isso. Você já me trouxe vários insights aqui, eu queria compartilhar com o pessoal aí que está acompanhando a gente, Roberto, a questão de ideias, né? Ideia ter valor. Eu fico vendo, você falou que se formou na USP, eu tive a oportunidade de fazer Unesp, também uma universidade estadual paulista, assim como a USP, e são universidades realmente que dão abertura, né, para extensão, para pesquisa, que tem até uma infra, né? A gente reclama tanto, não tem dinheiro para pesquisa no Brasil, não tem isso, não tem aquilo, mas que a gente vê que é diferente. Às vezes, a diferença de fazer uma faculdade, talvez, com uma estrutura dessa, com uma estrutura bem menor, bem mais enxuta,
que se de fato você não aproveitar essas oportunidades que você tem, como muita gente não aproveita, não faz iniciação, não, quer só a carreira tradicional, no fim você vai receber só aquele carimbo, aquela chancela lá de diferente, você acabou não explorando, não aproveitando tudo. Eu tive vários momentos na faculdade, eu não sabia que eu tinha um caderno de ideias, acabei de descobrir que eu tinha um caderno de ideias também. Que legal, que legal. Essa análise foi muito importante para mim, porque eu tinha muita dificuldade. Na verdade, eu nunca gostei de anotar nada, assim. Eu tô numa sala, geralmente eu tô desenhando, mais do que anotando ideias, eu tô desenhando na maioria da parte do meu tempo. Eram desenhos. Eram desenhos também. Desenhos, Tanto é que ele me pediu para eu explicar os desenhos, porque era basicamente eu desenhava, né? Eu falei para você uma coisa que marcou muito a minha carreira, que eu sou disléxico e eu tenho um nível de dislexia bem alto, assim. Tanto é que tudo que eu faço na minha empresa passa por revisão. Eu tenho as ideias, mas eu tenho que parar para revisar, assim. Eu já tenho meus sócios achavam no começo que era de sacanagem, eu fazia de sacanagem, mas tudo passa por revisão hoje. Mas por causa disso eu treinei muito a habilidade de desenhar e tudo mais. Então era basicamente isso. Você falou pro pessoal, né, que está assistindo a gente, fala assim, pessoal, eu tenho uma dica para vocês, na verdade. Se você é universitário, essas coisas, tenha seu caderno de ideias, assim. Eu lembro da sensação de ficar incomodado. Acho que a odontologia precisa tanto evoluir, tem tanta coisa para evoluir, que falta às vezes um estímulo de você ter o seu próprio caderno de ideias. Acho que é isso. Aproveitando esse estímulo aí, eu tenho um amigo, o Eric, a gente teve uma empresa junto, ao Cubo, já fizemos vários negócios aí juntos. Ele morou na China e ele falava muito de um caderno também de ideias que ele tinha. Eu lembro que tinha até uma metodologia, antes de dormir, escrever algumas ideias que teve durante o dia, ou quando acordar, às vezes sonhava com alguma coisa que tinha alguma ideia. É muito bom. Eu tenho uns insights, cara, eu anoto hoje. Na verdade, hoje eu não tenho caderno de ideias, eu faço tudo pelo celular, né? Mas eu tenho com a canetinha, porque eu gosto de desenhar e eu faço isso bastante. Mas foi um momento importante. Apesar de que hoje, Thales, eu posso falar assim, hoje eu tenho uma visão sobre a inovação de que a ideia é um processo importante no processo de criação, mas inovar é uma coisa de mudar a lógica do que está sendo feita, mas para o mercado. Então, eu acho que inovar tem muito também de como você implementar essa ideia. Mas inovação é muito bom, todo mundo quer inovação. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente... Isso é uma provocação, né? Espera por inovação. Eu vou deixar essa provocação para o Roberto, a gente já falou um pouco sobre isso hoje, mas e aí, você que está ouvindo, acompanhando a gente, você gosta quando alguma empresa inova alguma coisa? Você gosta de fazer um caminho diferente para ir para o seu trabalho? Vou parar aqui, Roberto. Inovação. As pessoas gostam de inovação? É engraçado porque tem um programa na Jovem Pan, né? Até estava falando dos meus amigos e a minha família sempre lembra de mim quando está assistindo o programa. Porque ele desafia o pessoal que está escutando falando assim, né? Quem não gosta de inovação? Todo mundo ama inovação. E a inovação é o futuro. Cara, eu trabalho com inovação. Falei para você, eu tenho uma empresa que é as câmaras odontológicas e também trabalho com machine learning, trabalho com tecnologia disruptiva, de tecnologia efetivamente, né? Da parte de software, essas coisas. E, cara, todo mundo odeia inovação. Né? Porque inovação é mudar a lógica. E mudar uma lógica, você tem que aprender. Então, você tem um esforço cognitivo para absorver aquilo lá de novo. E o nosso cérebro é pensado para a economia de energia. Então, o que você quer? Você quer uma rotina. Quando mudam a sua rotina, te dá aquele desconforto. Então, gente, é o seguinte, todo mundo odeia inovação. Eu sempre falo isso é desconfortável. Mas se você é aquele cara, como eu já fui um dia, de achar que só pelo fato que sua ideia é boa e que é inovadora e todo mundo vai amar, isso é uma mentira, isso é um despreparo para o mercado. Saiba que quando você vai propor alguma coisa nova, vão ter bloqueios de registro, bloqueios do usuário. Você vai ter que ter um esforço cognitivo, trabalhar com marketing muito, trabalhar com educação, trabalhar com reforço positivo e trabalhar com punição, para você colocar o cara numa nova direção. Então, é muito gasto de energia. Agora, quando você fala de melhoria, eu acho que isso é um ponto muito importante de diferenciar. O mundo acadêmico trabalha inovação e melhoria mais ou menos aquela coisa, tipo, inovação disruptiva como se fosse uma inovação diferente, inovação light é melhoria. Só que quando você vai para o mercado, isso não funciona.
né? Então, o que eu trabalho hoje? Melhoria não é inovação. Melhoria mantém a lógica. Aí é fácil de você lidar, você não tem o critério educacional no processo e o seu cliente entende bem rápido por causa disso. Como ele entende bem rápido, o seu ganho é imediato. Só que, como é uma melhoria, é uma coisa que não tem essa barreira de entrada, muitos concorrentes entram rapidamente no processo, porque a barreira de entrada fica baixa. Então, a curto prazo, melhoria é muito melhor, mas ela vai muito mais rápido. A inovação, ela tem um ganho a longo prazo. Então, pessoal, se alguém está tentando trabalhar com inovação, na minha concepção, é claro, na minha experiência, saiba que os ganhos são a longo prazo. E a gente, como brasileiro, eu não sei em outros países, mas a gente não tem esse hábito de pensar muito a longo prazo. Até investidores, essas coisas, é uma coisa que se poderia ponderar. Muito bom. O Roberto já introduziu vários temas, eu levantei essa bola aí da inovação, porque nós acreditamos muito nessa bandeira e essa reflexão, né? A gente tem esse pensamento que a gente gosta, mas no fundo, a gente não quer sair da zona de conforto, né? Imagina alguém chegar para você pega um Uber, um táxi, ele faz um caminho que você não está acostumado. Você já acha, não, tá me enrolando, não quero, eu quero aquele caminho. A pessoa pode te provar que é mais rápido outro caminho. Mostra os dados. E você vai inventar, tem mais semáforo, tem alguma coisa diferente, você vai querer justificar. Mas, Roberto, hoje a gente vem para falar um pouquinho mais da Scion. Isso. Conta pra gente como surgiu a Scion, o que são as camas odontológicas? É muito legal, a pergunta é interessante, porque assim, quando eu fui premiado no Inova Saúde 2018, quando eu levantei assim, o pessoal atrás de mim, pô, mas como assim? É só uma maca? Esse cara é maluco. Ele foi premiado e, com uma maca? Que negócio é esse? Mas, na verdade, assim, a cama odontológica, né, é um equipamento formado para você fazer odontologia com o paciente em lateralidade, em decúbito lateral, em oposição ao decúbito dorsal, em oposição do paciente barriga para cima. Então, essa é uma coisa importante. Quando você faz um modelo histórico, você já foi ali na PCD, no museu, você vai perceber, muita gente fala assim, mas isso é um retrô, é uma coisa retrô. Não, nunca na odontologia foi proposto trabalhar deitado, principalmente de lado. Quando você pega a história da odontologia, ela é aquela coisa do barbeiro cirurgião. Então a proposta era sempre a cadeira e melhorar a cadeira. Então, depois de 350 anos de história, a gente fez uma primeira proposta de trabalhar com uma cama, né, com uma maca que tem artifícios para ter conforto do paciente de lado, né, porque aí tem coisas específicas, e com equipamentos odontológicos. Então, ela é feita para isso, e aí, a partir disso, você tem a proposta de conforto e segurança, tanto para paciente quanto os dentistas. Esse é o trabalho. Mas essa cama odontológica da Scion, ela é um consultório mesmo? Tem sugador, bomba a vácuo, micromotor, alta rotação? É muito legal, tem tudo para você fazer odontologia, todas as especialidades, isso também é importante. Tem tudo para todas as especialidades para você fazer a odontologia geral. Então você faz micromovimentos com o paciente e você não mexe o equipamento. Você coloca o paciente naquela posição, o paciente faz micromovimentos, e você acessa todas as faces dos dentes. Essa que foi a proposta. Então, a gente trouxe uma nova proposta para a odontologia. Por isso que é uma inovação. A gente teve que trabalhar, mudar a lógica, fazer artigo científico, fazer marketing, tudo nisso. E a grande questão foi transformar isso num negócio, né? Que aí eu fui atrás de investidores, aí tem toda a minha trajetória com esse processo. Se segura aí. Só um comentário, eu falo que a gente agora começa a ganhar dinheiro efetivamente com inovação, agora com os novos contratos, essas coisas, a gente está num momento muito legal de crescimento, mas isso é porque o universo colocou, no meu porquinho do universo, colocou um centavo para cada impossível que eu já escutei, tá? Todo mundo olhava e falava, não, isso é impossível. Não, isso é impossível. O clássico é assim, eu mostro pro dentista e ele fala assim, isso é impossível. Não dá por causa disso. Aí eu explico. Eu falei assim, não, é assim. Aí o cara olha, aí ele senta, ele fala, puxa, mas como ninguém pensou nisso? Eu falei, mas há 5 minutos atrás você falou que era impossível, como assim? Mudou bem a lógica. Isso também é um outro comentário que eu tenho que fazer. Quando eu fui pro CIOSP, eu acho que assim, esse é o meu apelo para você aí que é brasileiro e você que está assistindo esse processo. Eu acho que tem um mindset que a gente precisa entender como brasileiro.
quando vinham os americanos, vinham os chineses no CIOSP... Você esteve, então, com um stand no CIOSP, você estava apresentando lá a empresa. Foi muito legal, foi muito legal. Agora em 2020. Foi em 2020. Super pré-pandemia. Um pouquinho antes da pandemia, tá? Os chineses já estavam ali, já não vinham ali, mas ainda estavam ali. Cara, deu 2 semanas, depois fechou tudo, deu o caos, assim. Foi um momento legal. Mas, cara, eu lutei 3 anos para fazer esse CIOSP, foi muito difícil, porque o Brasil tem muitos... O Brasil não incentiva muito essa pegada, muitas barreiras que você tem que superar, tanto até de registros, essas coisas. Acho que a gente precisava ter gatilhos para incentivar processos para você testar, né? Mas não, os modelos de registro, as coisas já trabalham que você não erre, você tem que ser perfeito. Ou você é de 0 a 100, ou você é perfeito, ou você nem começa o processo. Eu acho que a inovação também trabalha muito o erro. As melhores inovações do mundo foram a partir de erros, né? Vide até os antibióticos, simples erros, assim. Então, aí quando vinha o brasileiro, é muito legal essa postura. O brasileiro, quando chega para trabalhar a inovação, ele chegava assim no stand, ele já chegava assim: eu conversei com a minha esposa, eu duvido, isso é impossível, eu duvido. Ele já chega falando: meu, não dá, isso não dá, se eu não aprendi assim, não dá, não existe, não dá. E aí você tem que fazer um trabalho para desconstruir a percepção da pessoa, né? Mas quando a gente fala dos europeus, dos americanos, dos chineses, eles não chegam assim no stand. Nossa, isso eu senti muito isso. Eles chegam perguntando assim: cara, eu nunca vi essa proposta. Você pode me explicar essa proposta? Cara, parece muito sutil, mas tem toda a diferença do mundo. Aí você explica a proposta, ele fala assim: poxa, interessante, não tinha pensado nisso. Com qual tese você está afirmando esse processo? Eu falo: não, a gente fez artigo científico, a gente tem um processo assim, assado, senta aqui, ó, você experimenta. Não, interessante, muito interessante, tarará. Então você vê, o brasileiro ele já vem muito armado. Ele vem muito armado, e o brasileiro, se ele não conhece, não existe. Isso eu acho que é uma percepção interessante. Não, é bem interessante, né? Na verdade, assim, existe sim especificações nossas aqui no nosso mercado, mas o que o mundo faz o tempo inteiro, tudo que você aprende, que você vai agregando de conhecimento, adquirindo de conhecimento, vai te colocando naquela famosa caixinha, né? Hoje até um pouco clichê, nessa pensar fora da caixa, que o mundo inteiro vem buscando. Mas por causa disso, a gente só conhece uma linha. Falam muito, né? Uma das grandes preocupações do mundo na questão de conhecimento, o maior problema, o maior desafio é o Google. Porque como que eu posso fazer, deixa eu pensar, um frango com batatas? Existem 1000 possibilidades, mas a primeira receita do Google, em alguns anos, em 10, 20 anos, ela se torna quase que a única receita do mundo. A pessoa pesquisa frango com batatas e todo mundo começa a fazer a primeira receita com os mesmos ingredientes. E isso acaba com que haja uma diminuição do conhecimento, que isso é muito louco. A gente está com tanta tecnologia, tanta coisa, mas a gente só faz de um jeito porque só existe aquela caixinha, só dá para fazer daquele jeito, aquele jeito certo de fazer as coisas. E o que você falou aí em relação aos mercados acaba acontecendo. Mas para eu entender então, vamos ver se eu entendi. Vocês vieram para atuar como um player nesse mercado de colocar assim como equipe odontológica, cadeiras odontológicas, camas odontológicas, para competir com gigantes aí. Mas o que é a Scion primeiramente? Você já falou um pouquinho de como surgiu, mas ela é uma fábrica, vocês têm uma fábrica própria, tem sócios, investidores, conta um pouquinho mais, aproveita aí o espaço. Legal. A Scion é uma empresa, e a gente fez desse produto uma empresa, desse produto e dessa técnica uma empresa. Então hoje eu tenho sócios, né? A gente foi no Shark Tank Brasil, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O pessoal me pergunta muito como foi, essas coisas. A Scion é uma empresa que tem sócios, a gente está atuando como players para oferecer equipamentos para o dentista. Desse equipamento tem uma técnica a ser aprendida. Então a gente trabalha hoje com educação, na parte educacional, de ensinar a técnica, que assim, para um clínico geral, em 15, 20 minutos você já pega o básico, e aí depois tem as especialidades. Tem, assim, a coisa que eu mais recebi tudo bem, dá até certo, mas é impossível fazer moldagem. Então se você está aí pensando nisso, da moldagem de lado, é feito de lado, tá, pessoal? Tem um vídeo no nosso Instagram
que é um dos mais assistidos, tipo a moldagem, né, na odontologia lateral. Então a gente trabalha com a parte educacional e tem os equipamentos hoje. Nós hoje temos equipamentos e nós fornecemos equipamentos para o Brasil inteiro. Tá? Hoje a gente trabalha com o Brasil inteiro, dando treinamento e implementando inovação, implementando as câmaras odontológicas. E aí a gente trabalha alguns nichos hoje, né? A gente estava conversando, cirurgião, harmonização orofacial, né? A ROF. Então tem alguns nichos que a gente trabalha, mas a gente trabalha algumas pegadas a mais. Por exemplo, a gente traz conforto no processo. A gente estava comentando antes, traz a desinstitucionalização dentro da odontologia, que é uma coisa que a gente traz bastante, que é você ser um consultório e não parecer um consultório, você ter um ambiente que passa uma mensagem diferente para o seu paciente. Isso também é um trabalho diferente. E principalmente, né, a vida do dentista é muito dura, né? Tá falando para o Thales, eu nunca gostei de atender, eu tinha muitas dores, eu tinha dores nas costas. Então, a minha contribuição para o dentista é para tornar um pouco a vida dele mais confortável, para tornar a vida dele melhor. Esse é o nosso propósito. Hoje você não atende mais? Não, hoje eu dou treinamento, faço os vídeos, né? Adquiri um repertório ao longo desses anos para falar um pouquinho de todas as especialidades na odontologia lateral, mas hoje é só com educação e com a minha empresa. Né? E a fabricação? O modelo hoje, vocês terceirizam a fabricação? Hoje a gente tem as patentes. Né? Todos os registros? A gente tem todos os registros da Anvisa, tem tudo certinho. A gente terceiriza a fabricação. A gente é detentor da técnica e tudo mais, e agora está fazendo um trabalho para o Brasil inteiro. Então a gente está fechando contratos aí com as maiores distribuidoras do Brasil hoje, né? E aí você que está aí, sei lá, no Amapá, você já vai poder trazer aí as câmaras odontológicas para você. Acho que é isso. Agora é a expansão para o Brasil. A gente fez um MVP, né, muito grande, e aí... Mas chegaram a vender até licitação, prefeitura? Exatamente. Aconteceu isso também, A gente né? tinha uns Frankensteins, assim, que a gente fez, pegou... Ainda não era o modelo que a gente tinha em mente, né? Ainda não tinha alguns gaps, mas a gente trabalhou esse modelo Hoje a gente tem UBS em São José do Rio Preto, a gente trabalhou o estado. Tanto é que você me perguntou, só lá... tinha uma coisa que o pessoal pergunta, mas como que é a recepção dos pacientes, né? Tem muito do dentista de trabalhar a ferramenta de venda, mas lá em Rio Preto a gente fez um trabalho com 2.000 pacientes. Nós tivemos 98% de preferência e 2% de rejeição. Né? Isso é um dado muito importante. O paciente gosta muito. 98%? De preferência. E 2% de tanto faz. Né? Tipo assim, 0% de rejeição. Esse é o dado. Então... É um dado muito relevante de entender. Agora, por exemplo, eu tive implementações, por exemplo, no Hospital São Paulo, que os pacientes se recusavam. Né? Aí o dentista, eu dou treinamento disso, de como apresentar inovação para o cliente. Né? Porque o dentista chegava assim, olha, eu estou aprendendo esse negócio, eu não sei muito bem, tá? Mas você quer, como cliente, testar comigo, a gente aprende junto. Meu, o cliente... É óbvio que se você fizer isso, tá lascado, né? Aí o cliente não gostava. Então, óbvio que inovação... Se você chega pro cliente e fala que senta aqui, é assim que faz, ele vai sentir muito mais confiança. Você chega pro cliente e fala, vamos testar junto? Pô, não, e é lógico, não pode. Assim, você tem que estar confiante. Eu lembro que... Eu não sei se você lembra, eu queria até perguntar isso pra você. Você lembra da primeira vez que você atendeu um paciente? Meu primeiro paciente fora da faculdade? Fora da faculdade. Formado... Eu não lembro do paciente, do caso, mas fui numa clínica popular aqui na Praça da Sé, em São Paulo. Mas não me lembro da experiência, como foi. Mas deve ter sido super inseguro. Eu lembro de algumas coisas no começo. Eu não sabia onde colocar as mãos. Parecia primeiro encontro, né, namoro? Onde eu coloco a mão, o que eu falo. Já ficava doido o paciente abrir a boca, eu fazer. Nem dava tempo de cobrar direito, eu já queria liberar ele para ele ir embora. Olha, você falou uma coisa que é sensacional, né? Primeiro encontro. Eu acho que essa é a primeira coisa. Por exemplo, imagina que você fizesse um primeiro encontro com a sua esposa e você estivesse todo nervoso e, ansioso. Cara, primeiro encontro, você tem que falar, sou super confiante, não sei o que lá. Você tem que trabalhar essa cara de pau. Já fiz 1000 encontros. Nossa, isso aqui é muito confortável para mim, mesmo que você esteja nervoso. A gente, como dentista, por exemplo, o dentista que trabalha a primeira vez na cama odontológica, eu falo isso para eles. Eu falei, gente... você não pode parecer esse nervoso para o seu cliente. É a primeira vez que você está atendendo. É como a primeira vez. Você tem que fazer ele acreditar, cara, que você já faz prótese há 1000 anos. Mesmo que você
seja a sua primeira prótese. Porque isso faz a diferença da aceitação do cliente, né? O jeito que a gente segurança, lida, confiança. Segurança, confiança. Acho que é trabalhar isso. Esse é um trabalho psicológico que eu tive que aprender a fazer, né? Isso com os dentistas. E hoje, você possui sócio, investidor? Como que tá a Sion? Então, hoje, aí eu posso até falar um pouquinho do Shark Tank, né? A gente foi para o Shark Tank Brasil. Nós recebemos investimento do Semenzato, então hoje o Semenzato é um dos sócios nossos. Isso foi no final de 2019 que vocês participaram do Shark Tank, né? Exatamente. Como é que foi essa experiência? Conta, o pessoal adora, na televisão, aquele mundo mágico, aquele tanto de holofote. Como é que eram os contratos? É igual Big Brother, tem 6 meses, 1 ano que você não pode falar nada. Como é que foi essa experiência? Nossa, foi assim, eu falo que, eu como dentista tive umas experiências muito diferenciadas, assim, né? E a odontologia, esse processo de inovação foi bem interessante para mim. Primeiro tem que falar uma coisa, que eu tenho que dar o braço a torcer. A equipe lá da televisão da Sony lá é muito profissional. Os caras são muito profissional mesmo. Então, assim, tinha uma regra do programa que os tubarões não podiam saber antes, você ia apresentar lá na frente deles. Então, assim, é quase 6 meses, 8 meses que você faz pré-seletivas, que você até vai no programa, mas, você não pode contar pra ninguém mesmo. Assim. Você não pode contar nem para as pessoas mais íntimas, porque se sair, vazar, você corre o risco de não sair no programa. Né? E isso... Aí você fica com medo, você fala, não sei. Então, eles são muito profissionais nesse momento. E aí o pessoal, quando a gente fez o programa, foi uma coisa muito legal, porque o pessoal perguntava, cara, a gente via todo mundo nervoso, assim, tudo mais, no dia de gravação. É um dia inteiro que você passa lá, é muito legal mesmo. E a gente foi os primeiros. Aí todo mundo, quem quer ser o primeiro? Opa, primeiro, vamos embora que a gente já faz assim. Aí o pessoal, vocês não ficaram nervosos? Essas coisas, a gente, não. Porque fazer congresso com dentista, eu fiz congresso na USP, eu apanhei bem mais. Assim, meus professores, cara, me lascavam assim na apresentação, né? Apresentar inovação na USP foi muito mais árduo do que para os maiores investidores do Brasil, assim. Então foi uma coisa muito gostosa. Eu falei para você que a gente está até cronometrando o tempo que eu falo, porque eu gosto pra caramba de falar. Então 40 minutos de gravação que saiu, 15. E hoje eu fico muito feliz que a gente é um dos vídeos mais assistidos do Shark Tank, né? Por isso que eles ligam toda hora pra gente. Gente, aí o que aconteceu? E aconteceu. Então, já 1 ano e meio pra gente fechar, 1 ano e meio de negociação. E aí, efetivamente, a gente fechou. Foi um momento muito bacana pra gente. E, cara, o Semenzato e a equipe deles são muito férias, assim. Os caras são muito profissional. Eles deram uma chacoalhada, profissionalizaram a gente pra caramba, deram uma chacoalhada muito boa assim, na gente, tira da zona de conforto, metas de produção, metas de custo e assim, bem de negócio mesmo. Então eu tenho um legal porque eu amo negócio, é a minha parada, inovação e negócio é a minha parada, e eu tô tendo uma escola singular, assim como na odontologia. Acho muito legal isso. Muito legal. Acho que é quase igual, só que até mais positivo, talvez, aí, né? Falando talvez porque para muita gente foi positivo ter participado dos BBB. Hoje tem muita gente que não gosta de ter participado, não. Mas você é um ex-Shark Tank, com um dos vídeos aí mais populares. Quem não viu ainda, assista. 15 minutos, tá no YouTube, joga lá, Shark Tank, Sion, que você vai conseguir assistir e encontrar um episódio muito legal. Tenho certeza, isso vai te marcar para sempre, né? Algo que não dá nem para pagar mais assim. E teve um ponto ali que eu quero chamar a atenção, porque... Você, então, é um cara que gosta de dançar? Acho que foi, eu não diria uma cena bizarra, mas foi algo assim muito inusitado. Como você conheceu o Cristiano, que estava lá, vocês dois como sócios da Sion? Isso eu preciso comentar, né? Porque no vídeo... É engraçado que você pega os comentários embaixo, tem os comentários bizarros, né? Hoje tem haters em tudo quanto é lugar, né? Mas tem uma galera que nos odeia, assim, né? Sei lá por quê, né? Tô tentando melhorar a odontologia, tem um pessoal crica. Mas na dança, assim, eu comecei a dançar porque... cara, você começa a dançar por causa de mulher, né? Basicamente é isso. Eu queria impressionar minha namorada, ela dançava e eu ficava do lado, assim, né? Não era nem namorada, era uma menina que eu estava saindo e eu queria sempre aprender a dançar. E aí eu falei, comecei a aprender a dançar, falei, esse negócio é legal pra caramba, por causa das mulheres, não sei o que lá. Mas, cara, eu comecei a gostar muito. Cara, pra você ter uma noção, aí virei bolsista na faculdade, numa escola de dança. Cara, eu quase larguei minha faculdade pra dançar. Cara, quase que eu larguei a faculdade, quase que eu larguei a USP, cara, pra ir dançar, assim.
Eu gostava muito, adorava, conhecia muita gente. Mas eu comecei a dançar e dentro lá da escola de dança que a gente fazia, tinha um ambiente muito legal. E assim, tinha um ambiente colaborativo mesmo, de quem participava muito lá. absurdo. É um ambiente colaborativo. Então, eu fiz a escola de dança para entender como motivar as pessoas nos negócios que eu teria. Porque eu sabia que teria negócios, naquela época eu não tinha, mas eu gostava muito de falar nisso, eu estudava muito, li um monte de coisa, de inovação, Oceano Azul, que se você me perguntasse assim, o livro de O Oceano Azul, é um dos livros que modificou minha vida no começo, mas hoje eu olho e falo assim, mano, não é daquilo lá não. Tá ligado? Funciona em algum país, mas não no Brasil. Até poderia falar sobre isso, mas eu ficava falando de negócio. Aí um professor nosso, que é Roberto Mota, meu xará, ele chegou assim pra mim e falou assim, Mota, você toda hora fala de negócio, de equipe, de não sei o que lá, você tem que conhecer um cara que só fala isso também. E a gente tinha equipes, mas eram equipes diferentes, de repente a gente se trombou, e aí tudo era motivo para falar de negócio. Como a gente motivava as pessoas, porque meu sócio já tinha empresas, e aí quando eu resolvi empreender, né, na odontologia eu já tinha feito uma empresa de doce, né, tinha ganhado prêmio de inovação na área gastronômica, e aí eu falei, não, vou abrir um negócio. Aí ele tinha ido na inauguração do meu consultório, que era tudo diferente, cara, não tinha recepção, já era um modelo inicial de cama odontológica, eu fazia rastreamento já com os clientes, com câmeras intraorais, era bem diferente. E aí eu falei, tem um negócio aqui bacana, e aí eu falei, na hora eu pensei, assim, eu mostrei, foi o meu primeiro pitch de negócio, foi o mais vergonhoso de todos, nem sei como trouxe meu sócio Cris, né, mas é porque a gente tinha, ele fala pra mim até hoje, ele falou, Mota, foi por você, acho que isso é uma coisa interessante. A gente vê os grandes investidores hoje, né? Eu tenho também uma outra empresa que também recebi aportes, investimentos, e o investidor se preocupa muito com você, com quem é você, se você é capaz de levar o negócio até lá, mesmo que não dê certo, né? Mesmo que você tenha que votar, mas você faz muita diferença. E aí ele falou para mim, ele falou mesmo desde o começo, ele falou, Mota, eu investi em você. E eu fico muito feliz, assim. Todo mundo odeia sócio, mas eu fico muito feliz. Eu tenho sócios fodas. Porque o meu primeiro sócio, ele literalmente Segura acreditou. Segura um pouco aí. Já saiu de vários temas aí. Mas essa visão de negócio é bem interessante. Foi encontrar um sócio num ambiente diferente aí na dança. Muita gente, né, reclama, não quero ter sócio, pior coisa do mundo é ter sócio. Eu tive experiências boas, ruins com sócios, e eu sempre acho que sócio ajuda muito. Mas o difícil não é escolher a pessoa, esse é o segundo momento. O difícil é escolher o perfil que você precisa. Aí depois, tendo o perfil, você procura a pessoa. Normalmente a gente escolhe a pessoa sem ter o perfil. Muito bom. A gente é muito amigo e acaba pegando um sócio. Essa preocupação, esse interesse, esse gosto, né? Eu também, eu amo business, eu amo odontologia, sempre amei. Eu tenho alguns pontos aí, talvez eu não faria tanta parte clínica se talvez durante a faculdade não tivessem questionado, duvidado tanto de mim. Pessoas também, o Thales gosta muito de negócio, de business, ele não vai. Não acredita em mim? Vou lá fazer para mostrar que eu faço. Uma espécie aí, talvez alguma coisa astrologicamente explique aí esse ponto aí. E essa questão dos business, a gente dá curso. Meu primeiro curso, com todo esse pitch aí, fantástico, né? Você foi falar lá no Shark Tank, não ficou com medo. O primeiro curso que eu dei foi para médicos e dentistas. E de verdade, depois eu dei curso para advogados, para várias áreas, engenheiro, mas incomparável a exigência, como te testa, como um colega da área da saúde, te coloca em situações. E hoje, com mais de 10 anos iniciando o curso, então, essa daí também, para mim, é bem diferente. Quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade de falar com o paciente e cliente. Hoje em dia, a cara de pau está bem desenvolvida. Você tocou num ponto bem legal, que eu acho que eu particularmente, foi uma coisa legal. Eu dei muita aula, né? Eu fiz 15 anos, eu dei aula de matemática, física e química. Eu paguei minha faculdade fazendo isso, né? Lecionando. E eu acho que é uma habilidade muito boa, né?
Você que dá aula, é uma habilidade de se comunicar, principalmente no mundo de hoje, eu acho que é uma habilidade muito boa de você se comunicar. Você sente isso? Tipo, dando aula, as coisas ficam mais claras para você, assim? Sem dúvida. Você me perguntou algumas coisas, né? Como é que você aprendeu a fazer podcast? Na verdade, um dia a gente falou que ia fazer podcast, a gente gravou. Não ficou legal. Aí a gente continuou gravando várias vezes e vendo outras pessoas fazerem, e aquilo foi se tornando cada vez mais natural pra gente. Aí fomos ver várias coisas. Hoje a gente tá gravando vídeo, luz, tem vários... Fomos estudar... Não, pessoal, aqui é sensacional, tá? É bem legal aqui, é muito, muito bacana. A gente tá fazendo uma coisa presencial, né? Com todas as normas, segurança, tarará, mas eu senti a falta disso. E aqui o ambiente é muito gostoso. A gente tá aqui com praticamente 2 metros de distância também. Vocês estão assistindo aí no YouTube. Né? Tudo aqui. Esse é um ponto importante. Mas essa questão da visão de negócio, de business, você também, assim como eu, foi fazer Empretec também. Foi um curso bem importante para mim. E a gente ministra muito curso aqui na Enova. Talvez você chegando aqui hoje, você não conheça a Enova, não conheça a Sion, tá conhecendo agora. A Enova ela trabalha com cursos presenciais, isso há quase 10 anos na área de harmonização facial, e hoje a gente tem um foco muito grande na parte online. A gente ministra diversos treinamentos, desde curso básico de harmonização, cursos completo avançado, bichectomia, tudo online. E qual que é o foco desse aluno? A maioria desses alunos nossos é um aluno, você comentou aí do Amapá, vamos lá pro norte ainda, sei lá, Roraima, quer fazer um curso com a gente, conhecer nossa filosofia, nossa técnica, o aluno pode fazer o curso online e ele pode fazer a clínica também, mas às vezes ele não quer vir até São Paulo, ele quer ir lá, sei lá, em Manaus, que é mais próximo, para fazer a clínica. Ele faz o curso clínico de outra equipe, mas com a teoria nossa. Esse é um ponto também. Mas em todos os cursos, que é o ponto, né? Eu fiz essa introdução aqui, em todos os cursos a gente busca desenvolver a mentalidade de business, de empreendedora. A gente começou lá atrás, o dentista, né, é extremamente técnico, né? A gente é uma profissão que a gente se forma, melhora, estuda, compra brinquedinhos caros, para a gente ficar lá no nosso mundinho, fazendo ali no nosso microcosmos. E é importante expandir, entender o que está acontecendo. Eu falo muito que business é igual mágica. A mágica ela acontece onde você não está olhando. E não é atendendo que a mágica está acontecendo. O atendendo, você está ali fazendo ganha-pão. Mas tem que ter algo estratégico acontecendo paralelo, seja um funil de captação de clientes, alguma outra estratégia maior fazendo a mágica. E eu não vejo isso acontecer. Fiz aqui um briefing. Eu acho que um negócio que você falou, assim, eu até falei pra você depois se não podia falar dessa forma. Eu sou meio polêmico algumas vezes. Meu sócio fala, cara, não fala essas coisas. Mas eu particularmente, eu não acho que a odontologia, as faculdades deveriam ensinar isso na faculdade, assim, sobre empresas, né? Eu acho que a gente vive um mundo no mercado hoje que, é claro, tem uma demanda. O dentista hoje, ele fica nesse meio do muro, né? Tipo assim, eu vou trabalhar para alguém ou eu vou montar no meu negócio. Eu acho que a tendência de mercado cada vez mais é que você vai trabalhar para alguém, né? As grandes corporações, elas estão aí e eu acho que elas vieram para ficar. Não tem jeito. E competir com grandes corporações, agora com grandes marcas e tudo mais, vai ser cada vez mais difícil para esse profissional que está se formando agora. Então, ele tem que entender que ele é uma mão de obra e tá tudo bem, que vai ganhar bem, que vai fazer isso. Agora, tem um ramo que é uma parte de pessoas que não amam o jeito que é feito, ou tem uma insatisfação positiva, negativa, ou querem fazer algo diferente, que aí tem que criar habilidades diferentes, né? Você mesmo falou, você fez cursos específicos para poder lidar com o mundo dos negócios. Gente, o mundo dos negócios é outro mundo, né? Eu estava falando para você, custo, organograma, metas de produção, metas de custo, de venda, marketing, tem todo um trabalho que tem que ser feito. Então, eu particularmente acho que são dois mundos diferentes. A odontologia é um mar de conhecimento, assim. E uma coisa é você fazer a odontologia para ser técnico, outra coisa é você fazer a odontologia para ser um empresário. E ser empresário é uma coisa diferente, eu acho. E tem que ter um repertório diferente. Mas muito da sua vontade. Eu acho que o mundo do EAD é isso. Vai demandar pessoas que estejam dispostas a se arriscar e aprender sozinhas. Acho que é isso. E como nossa formação técnica da odontologia, né? Quanto mais você faz, mais você vai avançando, então você vai meio que deixando esse lado do business realmente de fora, né? Você vai querendo cada vez mais especializações.
A gente fez até uma brincadeira aqui falando de equipamentos, né? A gente precisa falar de números, tem tanta coisa aqui, nosso tempo já tá quase no fim aí. Eu adoro falar, eu falei, puta, tem muita coisa importante ainda. Mas um ponto que me chamou a atenção, que a gente brincou aqui no começo, é sobre o mercado, dentista, médico, a diferença quando adquire um equipamento, né? Quantos dentistas eu já vi comprar um Serec como se tivesse comprado uma casa na praia? Às vezes custa até mais caro do que a casa na praia, mas ele ostenta aquilo, pro ego dele é fantástico, mas será que aquilo algum dia vai se pagar? Qual que é a sua visão sobre esses investimentos de equipamentos? Como que os médicos compram equipamentos? Traz isso pra gente também. Pode falar, é verdade. Eu acabei de falando de marca, não né? Pode, não falando de marca, né? Mas de um modo geral. Cuidado. É assim, eu acho que assim, a gente precisa entender mais na odontologia o que é implementar inovação. Eu acho que é uma discussão que a gente tem que amadurecer, né? Eu acho que você tocou um ponto muito crucial. As pessoas pensam em inovações como boias, e eu fico preocupado, principalmente a odontologia. A odontologia pensa em inovação como boia. E eu tenho uma experiência próxima, né, de dentistas que eu conheço, que assim, o consultório está defasado de gestão, de marketing, de estratégia, de modelo de negócio, já está defasado, e os gráficos, né, de desempenho vem mostrando isso. Aí o que o cara fala? Ele fala assim, beleza, vou comprar uma boia aqui. Aí ele bota uma boia. Qual é a boia da vez? Assim, eu sempre falo da cama odontológica. Eu não espero que a cama odontológica seja uma boia da vez. Porque eu espero realmente que a gente veio para ficar. Mas aí o cara pega e investe, sei lá, 300 mil reais nessa boia. Que assim, o consultório dele tá mal pintado, mal estruturado, mal não sei o que. Tá tudo errado. Cara, eu fui em um consultório que tinha um furo no sofá. E o cara tinha um Serec, sei lá. Não pode falar, eu tinha edita isso. E ele tinha uma câmera, um scanner e não sei o que lá, com tudo pra fazer. Aí você fala, como assim? E pagou 300 mil e não sabe como vai pagar em 1000 vezes. Agora o dólar disparou, o cara tá com um pepino na mão. Eu acho que inovação não é isso. Não é uma boia. Eu acho que inovação existe uma estratégia de negócio. Aí eu acho que a gente poderia falar sobre isso. Faz sentido para o seu modelo de negócio essa estratégia? Puta, legal, vou testar com o meu cliente. Faz um MVP. A partir desse MVP, coloca nos cálculos. E a partir dos cálculos, quanto eu vou recuperar isso em quanto tempo? E acho que é mais um modelo de negócio. E além do custo direto, tem o custo de aprendizado de implementar uma tecnologia. Eu adorava ir para congresso fora, aí tinha um scanner facial novo, uma máquina nova, eu ia lá e comprava. E aí aquilo dobrava a minha hora clínica e não me trazia mais vendas. E no fundo, eu nem percebia se eu precisava, mas eu estava muito massageando o meu ego, então eu mudei muito essa forma. Volta aqui. Eu quero que o pessoal aqui que nos acompanha, o EnovaCast, o pessoal adora números. Que os números que você pode compartilhar para a gente? Faturamento, colaboradores, número de parceiros, a gestão ela é enxuta, como que funciona comercial, número de clientes, pacientes atendidos. Vixe Maria, aí é mais uma hora aí Mas o que eu posso falar é o seguinte, a gente fez um trabalho sozinho, solitário de um MVP, então nós tivemos aí ao longo desses anos 15 consultórios implementados. E aí, a partir disso, validamos o negócio, né? Essa é uma coisa importante. Validamos o negócio. Hoje, nós temos uma estrutura bem enxuta, de produção terceirizada, com capacidade de distribuição do Brasil inteiro e suporte do Brasil inteiro. Nós estamos fechando com os maiores distribuidores do país, né? Fechando os acordos agora. Então, vamos estar no Brasil inteiro. Trabalhamos agora com marketing e... Isso assim, pra gente é um gosto muito grande falar que a nossa previsão de faturamento, isso eu posso falar, né? Mas a nossa previsão de faturamento ao final do ano é de 4 milhões aí pra gente chegar no que a gente deseja, que é só o começo, pessoal. Isso é uma coisa muito interessante, assim. E ó, eu posso falar uma coisa? Por favor. Pra mim, cara, toda vez que eu vejo um dentista fazendo odontologia lateral, cara, escorre uma lágrima, assim. Eu vejo uma história, eu vejo quanto... Cara, todo mundo fala que inovar é simples. Cara, se você acha que inovar é simples, isso não é pra você. Assim, é muito árduo, é um trabalho de paixão, de emoção, de muito convencimento, de repertório. E a gente tá podendo agora estar no Brasil inteiro, com os maiores dentistas do Brasil... pra gente pra mim é uma satisfação enorme, assim.
Então, acho que é isso. Esses são os números. Hoje eu tenho, são 4 sócios, né? Hoje são sócios. Eu fui investido, né? Eles fizeram um investimento, né? Um fundo fez um investimento, que é através do Semi-Exato. Então eu tenho um sócio sensacional. A equipe dele é foda, eu tenho que falar, cara, a equipe dele é muito foda, mas muito profissional. A gente é cobrado de metas pra caceta, né? Que é uma coisa diferente, assim, né? A gente é super cobrado para melhorar os nossos desempenhos, os nossos dados, viabilizar negócios, assim. O Semi-Exato tem um grupo muito grande, né? Que vai de restaurante a outras áreas. Tem aí a Odonto Company, que hoje, em termos de números, né? Isso, cada congresso uma empresa fala que é outra, mas os últimos números que eu havia visto, a Odonto Company era a rede de clínicas com o maior número de clínicas no país. Fez parte também da Espaço Laser e de vários outros negócios. Teve um início muito famoso aí no mundo do empreendedorismo, dos business, lá com a Microlins lá atrás. E tenho certeza, assim, que você está com alguém muito estratégico para a Sion. Você falou aí do primeiro ano, né? Primeiro ano oficialmente no mercado. Você já estava lá vendendo, fazendo atividade, mas agora... Agora é profissional, agora é para valer. Agora é para valer. Agora é quase um MVP para valer, né? Você vai ver ali, escoar a produção, testar, deu tudo certo, aí fazer isso realmente em larga escala, mandar para fora do Brasil também, tenho certeza que tem mercado para isso. Isso é uma coisa também interessante, assim, a gente vai fazer o lançamento aqui do equipamento 2021, e o equipamento de 2021 ele é um passo atrás, assim. A gente se preocupou muito, eu fui muito cobrado de que a adaptação do dentista fosse mais fácil, a dor dele se adaptar fosse muito rápido e que fosse confortável. Então, as novas versões de 2021, você vai poder fazer sua odontologia tradicional e tudo mais, mas também vai poder fazer odontologia lateral, dando aquela mesma sensação de conforto e de segurança para o dentista. Então, eu acho que isso foi um ganho desse sócio. Eles cobraram a gente, eles falaram, para a gente ganhar o Brasil tem que ser fácil, tem que ser espontâneo do dentista. Então, a gente... Diminuir as barreiras de entrada. Exatamente. A gente foi para um pouquinho mais de melhoria do que inovação, para ser mais fácil para o dentista. Então, pessoal, convido vocês a literalmente ver as novas versões que vão ser lançadas aí. É para todos os dentistas, tem que deixar claro isso, para todas as especialidades. Se faz sentido no seu negócio, se você tem a estratégia de colocar, tem um modelo que quer trazer conforto, segurança para o seu paciente e tudo mais, a Sion é uma excelente estratégia. Muito bem, uma linda história, né? Eu acho que já te ocuparia quase todo o tempo da sua vida. Nem sei como é que dá para fazer outras coisas, mas de repente surge uma nova ideia. Você também faz parte da Ubidente. Exatamente. Conta pra gente, o que é esse outro negócio? Como que é conciliar isso? Não, assim, pra mim, cara, é sensacional, porque, assim, eu já carreguei muito equipamento pra fazer congresso, cara, em chuva. Eu lembro que saí do CIOSP, cara, eu tô brincando, é verdade isso. Eu lembro que a gente terminou o CIOSP, a gente pagou a galera, tudo mais, a gente tava com o nosso dinheiro de investidor, essas coisas, mas acabou a grana e a gente tinha vendido, tava feliz pra caramba. E aí a gente chegou, aí a gente contratou as empresas, a pessoa chegou e falou, gente, tem que desmontar o CIOSP hoje. Cara, 4 dias infernais, assim, de CIOSP, é muito cansativo. Se atrasar meia hora é uma multa também. Puta. Surreal. Exato. Aí o pessoal fala, olha, tem que trazer. Aí eu falei, beleza, tem a equipe aí, professor. O pessoal falou, não tem. Eu falei, como assim? Eu vou ter que desmontar? E cara, saiu os meus sócios carregando no final do CIOSP nosso equipamento. E, cara, começou a chover, alagou e tinha aquilo lá. Cara, e assim, CIOSP sempre alaga. Mano, eu vou lembrar disso, assim. Cara, aí eu falei, eu jurei pra mim, eu falei assim, minha próxima empresa eu vou carregar no bolso. E na faculdade eu tinha... É um bom pitch, dá um bom pitch. É uma ideia genial, mas dá um bom pitch. Assim, o propósito era esse. Eu falei, trabalhei com equipamento, é legal, fazer inovação é legal. Mas eu falei assim, eu preciso entender se tecnologia é tão desafiador. Será que é a Sion ou é inovação mesmo? E aí, eu já tinha um projeto de patologia na faculdade, como eu tinha comentado. E aí, nesse modelo de negócio, nessa jornada de empreendedorismo, surgiu uma oportunidade da gente criar um sistema que era, através da Machine Learning e Inteligência Artificial, a gente poder fazer rastreio. E hoje a gente está trabalhando com automação de prontuário, automação de alguns processos. Tem algumas coisas que eu não posso falar porque a gente tem contrato aí de sigilo. Vão ser lançados os produtos mais para frente. Mas basicamente a gente só tem 2 empresas no mundo fazendo o que a gente está fazendo, tá? Que é na China e a gente. Eu consegui
ter contato com pessoas que toparam fazer. E aí, como eu já tinha um repertório de odontologia, eu falei, mano, vou colocar. Então, aí eu trouxe esse processo, aí eu consegui investidor, né? Aí eu aprendi a fazer pitching de negócio. Mas são os mesmos investidores, os mesmos sócios? São outros sócios, são outros investidores, né, na Ubident. E aí a gente passou pelo Startup Sampa, que, cara, foi uma experiência muito boa, muito boa. Assim, foi quase terapêutico, assim, rever todos os meus erros da Scion. E o mundo de tecnologia é muito diferente. Tem termos específicos, eles trabalham inovação de um jeito diferente, né? E para mim foi uma escola. E agora a gente está na Nexus, foi para a Nexus, que é um dos maiores hubs de inovação do país. Então hoje eu tenho um hub que a gente trabalha esse modelo. E a gente tem os professores da Unicamp trabalhando com a gente, da Unesp. Hoje eu tenho uma equipe muito grande de tecnologia à disposição para desenvolver esse produto que a gente está falando, né? Então a Ubident ela é minha terapia, assim, eu adoro. Mas é para eu falar, puta, inovação é foda em todos os setores, assim. Não é porque é tecnologia que é mais fácil. Esse é o ponto. Porque eu falei, trabalhar com equipamento é foda. Não, com tecnologia também. Vide que no começo da pandemia o CRO e companhia já vieram fazer discursos para tentar inviabilizar aplicativos, viabilizar tecnologias para fechar o mercado. Várias coisas. Acabou. Exatamente. Então, o mercado cria uma certa resistência. Então, hoje eu estou conciliando as duas empresas, Mas é uma loucura, hein? Você abre mão. Isso é uma coisa importante, né? Eu para ter essas empresas, eu abri mão de vida. Assim. Hoje minha vida é trabalho. Então eu não tenho filhos. Eu basicamente vivo para as minhas empresas nesse momento. Mas, cara, eu sou novo, foda-se, então tá tudo bem. Eu adoro o que eu faço. Mas tem um ponto bem importante aí. A gente já falou aí de alguns exemplos aí, né? Exato, mas o Brasil tá cheio de grandes empreendedores, aí, gestores. Eu tenho que falar, meu sócio na Ubident, ele é muito fera, assim, é um empresário, ele é um investidor só, né? Mas ele é muito fera, assim. Eu tenho contato com os empresários. Eu estava com ele agora há pouco, antes de vir para cá, mas eles trabalham em outros ramos e tudo mais. E puta, eu aprendo muito com essa galera. É muito bom, assim. Nossa, é muito bom. Você até me perguntou se eu tinha sócios aqui na empresa, como é que era. Eu expliquei um pouquinho de como que a gente trabalha. Mas eu acho que toda empresa ela tem alguns períodos que ela demanda mais energia. E no início, muito mais. Hoje, a maioria das empresas que a gente tem aqui, elas já estão quase num voo de cruzeiro. A gente já sabe. Você falou umas coisas ali que eu fiquei só pensando. Tudo que você estava falando, eu estava associando com o meu negócio. Como é que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Você falou do cliente ali. Às vezes eu faço uma inovação, lanço um curso tão disruptivo que o mercado não aceita. Ele não está preparado para aquilo. Eu tenho que ir incrementando devagarinho. Isso é muito mais comercial, muito mais escalável. Se eu fizer alguma coisa, sei lá, algo totalmente diferente. Até pensei em alguns produtos aqui, eu até ia falar, mas achei que é tão bom esse produto que eu pensei que eu vou até me segurar um pouquinho agora. Eu não sou de segurar não, mas isso eu gostei do insight. Enquanto eu tô gravando, eu tô tendo insight, eu sempre falo isso para vocês que estão ouvindo a gente, anotem. Tem agora seu caderninho de ideias aí, enquanto teve alguma ideia. Eu sou muito assim, se eu estou num templo religioso, se eu estou vendo desenho animado ou fazendo alguma coisa diferente, eu tenho um grande amigo e que você me fez recordar muito dele. Ele sempre fala disso, né? Você está fazendo alguma coisa, teve uma inspiração, anota, porque a gente esquece muita ideia importante que pode mudar a nossa vida, ela passa e eu acredito muito, é conexão divina, alguma coisa te mandou ali aquela mensagem, você não pegou, outra pessoa vai pegar. A gente até fala, né? Ele copiou a minha ideia, ele teve a mesma ideia. Quantas ideias, assim, bem rapidamente. Eu sempre fui meio esse empreendedor serial aí, né? Viciado, assim. Eu sou viciado. Junto com o Eric, esse amigo meu, que eu falei que também tinha um caderninho de ideias, a gente montou uma empresa chamada Cabe Mais. Aqui no Brasil foi 6 meses antes da EasyTax, do Thales Gomes. Até falei isso com ele o ano passado, em 2020, que eu fiz um curso com o Thales Gomes, pessoal lá do G4. Eu até falei com ele, não, eu tive a empresa, a gente montou, a gente pegou programador, design, construiu o logo, vários
business plans, montamos tudo, só que a gente estava muito à frente do mercado, a gente queria montar bem já mais avançado. Nosso foco era o compartilhamento, era quase o Uber compartilhado que tem hoje, lá atrás, antes do Uber existir. A gente montou esse projeto e sabe como que a gente ficou emperrado? A gente tomou muita enrolação de programador, mas o principal, porque não era algo legal. E a gente pensou, se não é legal, não pode. Só que a Uber, se não é legal, a gente muda as leis. A gente traz consulta pública, dá para fazer coisas. Só que eu, naquele momento, eu falei, se não é legal, nunca vai ser legal, não vai ser possível fazer isso. E eu acabei desistindo daquela ideia naquele momento lá. Aí eu vou falar só do meu amigo aqui pra gente concluir. Marcos Coral, da Coral Dente, não sei se você conhece. Quando eu vejo você falando, o Marcos Coral seguramente é a pessoa que tem mais patentes aí do mercado odontológico. Ele fala, é mixaria, não sei nem quanto, sei lá, 60, 100 patentes que ele tem. Mas tem um monte de patente que ele cria. Ele não é patente, ele faz os desenhos, faz tudo, mas ele nem patenteia, porque às vezes financeiramente não é interessante, mas é algo assim completamente disruptivo. Eu não conheço ninguém tão criativo quanto ele. E vendo você falar, participando, eu vejo assim, muita similaridade. Eu, você, ele, a gente tem muita coisa de criatividade em comum. Se eu pudesse fazer um apelo aqui, super quero conhecer. A gente vai gravar com o Coral semana que vem. Na próxima quarta a gente vai estar gravando com ele. Adoro. Ele tem tantas coisas. Ele me convenceu de desenhar uma bandeja para harmonização. Essas bandejas de gaveta. Eu falei, desenhar uma bandeja só... não, tem que ter as medidas. Não, mas tem que ter todas as medidas naquele retângulo lá. E tem que ser na ordem para economizar tempo, objetivo, não sei o quê. Gastamos quase 2 anos. Eu falei com ele, se eu soubesse que ia demorar tanto, eu não teria feito. Que toda hora que ia avançava, voltava para trás de novo. Eu acho que você falou uma coisa que acho que é importante. Eu queria falar 2 coisas, assim, né? A primeira coisa é que, assim, se você está escutando a gente, você é dentista, nós somos dentistas, né? É interessante que acho que a gente abre um caminho aqui da discussão que existem outras possibilidades da odontologia. E a gente está falando aqui de outras possibilidades que não você ter um consultório, de não você fazer. Então, cara, se você está travado, se você não gosta de odontologia, não é porque você não gosta que você tem que abandonar a profissão. Acho que esse é uma coisa interessante. Segunda coisa, na minha concepção eu acho que ideias não têm valor, né? As ideias elas vêm e vão. O caderno de ideias em si ele não é nada. É que nem aprender informação. A informação no papel aqui não tem valor. Mas quando você fala assim, cara, nós tivemos uma ideia e nós trabalhamos nessa ideia, esse trabalho e a força que você vai ter e a estratégia que você vai ter que ter e o preço que você vai pagar para colocar a sua ideia, eu acho que é isso. Eu acho que isso é o que é o diferencial. Assim. A maioria não vai querer pagar esse preço. Eu acho que isso é um pouco de paixão de ver acontecer. Não, e loucura, tá? Assim, para você defender suas ideias, você tem que ser meio insano. Tem que ter uma coisa fora da caixa, né? Eu desisti de muita coisa boa, grande na minha vida, projetos grandes, porque muitas pessoas me falaram que era impossível. E eu acreditei no impossível deles. Isso eu deixei me afetar em vários momentos. Hoje, às vezes, eu até me pego assim, não... As coisas estão caminhando tão aparentemente tranquilo, eu preciso criar algo mais desafiador, eu preciso de algo que me digam que é impossível para eu poder ter que batalhar contra aquilo. O meu sócio, ele fala isso para mim, ele fala, Mota, você é muito legal sócio, e você falou uma coisa importante, meu sócio é economista, né? O meu primeiro sócio. E aí ele, essa parte criativa, é só número, não é nada disso. E ele coloca freio, isso foi muito bom. Eu trouxe o oposto, mas a gente tem ideias em comuns, propósitos em comuns, mas ele me traz esse freio, né? E eu acho que é importante porque às vezes você tem que ter sócio para aprender a lidar com o que é o pensamento diferente. A gente diverge em muitas coisas, mas a gente sabe divergir. Eu acho que e muita gente não sabe. Cara, a gente fala hoje de mídia, muita gente não sabe divergir, e aí eu acho que é difícil você ter sócio se você não sabe divergir, né? Trabalhar as ideias e tornar isso um negócio, acho que é o pulo do gato, assim, você saber... Por exemplo, eu estava lendo um livro de persuasão, né, da Maite Carvalho. Ela fala isso, ela fala, que você tem as ideias, mas a pessoa faz a diferença. Por exemplo, se o Steve Jobs, sei lá, pega um cara famoso assim de inovação, quem que você Elon Musk hoje em dia. Se você pega um Elon Musk, o Elon Musk fala assim, cara,
vamos construir uma empresa, mas eu preciso de, sei lá, 10 mil reais. Você não dá, velho. Você fala, mano, esse cara tá fazendo um projeto pra ir pra Marte. Dane-se, tá aqui meu dinheiro, né? Ela fala isso no livro. Eu acho que a pessoa faz muita diferença, e eu vejo os investidores falando isso, né? E cobrando isso. A pessoa, eu vejo muito isso. E eu tento trabalhar dessa forma. Eu sei que eu sou o processo pelo qual eu vou fazer minhas ideias acontecerem. Então, os problemas vêm, e eles são gigantes. Gigantes. Mas você tem que lutar pela sua ideia. E, cara, ninguém vai lutar mais pela sua ideia. Nesse livro de persuasão, ela fala, ninguém está mais interessado na sua ideia que você. Se você não lutar por ela, dane-se, não importa. Então, eu acho que é isso. Acho que, beleza a ideia, mas o repertório para você colocar as ideias no mundo, acho que isso... E, principalmente, né? E aí, que eu acho que é o mais legal. Tornar isso um bom negócio. Ideias virarem bons negócios. Cara, a minha vida... Eu espero chegar aos 80 anos e falar, entendi. Muito bom. Conta pra gente, Roberto, qual foi o maior desafio até hoje nos negócios pra você? Conta um pouquinho, alguma experiência, algo que você falou, tem que tomar chuva depois do cioso, mas talvez alguma coisa de investimento, fornecedor. Cara, eu não quero que todo mundo chore aqui, porque foi... Mas eu abri mão de muitas... Meu sócio fala isso pra mim, ele fala, você tomou caminhos que eu nunca vi ninguém tomar e provavelmente não vou ver. E você abriu mão de coisas importantes que eu não abriria nem que a pau. Né? Tipo, eu não quero ter família, isso não me importa, isso não é o meu propósito de vida. Acho que o meu legado vai ser minhas empresas, minhas ideias no mundo. E aí eu abri mão dessas coisas para poder empreender. Então hoje eu sou muito focado em trabalhar nessa direção. Mas o que eu posso te falar é o seguinte, o maior desafio que eu tive foi perder a inocência. Eu acho que isso é muito interessante de falar. Porque quando eu comecei a inovar, eu acreditava muito nisso. Eu acreditava que se você tivesse uma boa ideia e provasse para as pessoas, automaticamente elas iam querer. Como assim elas não iam querer uma boa ideia? Mas, cara, você conhece alguém que não gostaria de algo mais barato, melhor, mais funcional? Você não conhece alguém? Eu conheço um monte, inclusive. Então, assim, perder a inocência de que... É engraçado que essa distribuidora, sabe a primeira coisa que ela me fez? Essa distribuidora agora, que vocês estão fechando. Que a gente está fechando, que é um grande conglomerado e tudo mais, são os líderes de mercado, eles chegaram pra gente, fizeram uma pergunta simples para mim, que aí, cara, eu até dei risada, eu falei, nossa, eu perdi mesmo a inocência. Ela me perguntou assim, falou, sua técnica é boa mesmo, né? Eu falei, super publicado. Ela falou assim, então me fala qual é o dentista de renome que criou essa técnica. Porque se não tem um dentista de renome, não importa. Alguém para chancelar, para ser a cara. Aí eu falei assim, tem eu, serve? Ela falou, Mota, não serve. Cara, e é muito louco isso pra mim, porque eu pensaria assim, todo mundo... E eu comecei essa história falando, cara, eu posso mudar o mundo. E perder a inocência de que eu não posso, se eu não tiver uma boa estratégia, se eu não tiver recurso, se eu não tiver investidor, se eu não tiver um puta plano de marketing, se eu não convencer as pessoas através de um processo estratégico bem elaborado, se eu não trouxer resultados financeiros, se eu não tiver tantos critérios, eu acho que isso foi doloroso, assim, ver o pior das pessoas foi doloroso de inovar, assim, de você querer fazer o melhor para a pessoa, ela fala assim, mas cara, e daí? Dane-se. Eu tenho essa dor nas costas aqui já há anos, eu já aprendi a lidar com ela. Cara, você tem que atender 15 minutos e parar. Mas eu tomo meu remedinho aqui todo dia, tá tudo bem. Você fala, cara, mas tenta aqui, só tenta algo, tá aqui, ó, tenta algo novo. Então, perder a inocência foi a coisa mais desafiadora. Incrível, viu, Mota? Muito obrigado esse depoimento. A gente está quase chegando ao fim. A gente sempre pede uma recomendação de livro para os nossos ouvintes aqui do EnovaCast. Já comentou do livro da persuasão. Não sei se você quer passar outro pro pessoal. Cara, hoje, assim, eu gosto da história da arte, eu adoro, né? Por isso que eu trouxe trazer arte, assim, tudo que é de arte eu gosto muito. Assim, não recomendo livros de autoajuda, tipo, nenhum deles, porque tem muito besterol. É o que eu te falei, acho que trabalham as informações bem inocentes, assim, mas
O Oceano Azul, eu acho que foi um livro que me marcou num determinado momento, mas também eu teria cautela, né? Isso, acho que é nessa direção, assim. Eu acho importante essa consciência, né? O livro do Tales, de Hoff, assim. Só falta escrever, né? Esse tá enrolado. Mas... Cadê? O livro Odontologia Lateral, super tá recomendado, tá, pessoal? Eu escrevi um livro. É sério? É sério. Tem um livro, você baixa lá na Amazon, tá, pessoal? Foi um livro muito trabalhado, tem uma pegada de design. Lá eu falo bastante de design, eu estudo muito design hoje, estudo muito inovação, então acho que é isso. Muito bacana. Você falou aí do Oceano Azul, que no momento fez sentido para você, agora não mais, mas isso faz muito parte do quanto você aprendeu, quem você é hoje, ter recebido investimento, muita coisa. Hoje, eu conversando com você, eu traço um perfil aqui. Você vive numa bolha hoje, a sua bolha é muito mais de startup do que de odontologia, a sua bolha é muito mais de negócio. Então, e você está com um perfil hoje recém-investido de alguns negócios. Então, provavelmente você ainda pensa em receber mais investimento, que você vai criando aquela... Não, eu já sei como receber mais investimento, crescer Series A, Series B, Bridge, Series C. Você já vai entrando naquele funil ali e vai seguindo aquele caminho lá, aquela estrada. Eu acho que sim, Oceano Azul é um livro muito interessante. É engraçado você falar, né? Desculpa te cortar, mas hoje Startup Enxuta é um dos livros que eu o Lean Startup é uma das coisas que eu tô lendo e trabalho muito. Eu acho que é uma análise bem interessante isso. É um livro bem mais moderno do que Oceano Azul e tá bem, assim... Steve Blank hoje é... Assim, eu tenho o repertório de Steven Blank, acho que eu já não sou mais esse dentista. Muito bom. Mas só voltando no Oceano Azul, que para muitas pessoas que estão acompanhando a gente, tá lá naquele consultóriozinho pequeno, lá no interior de Minas Gerais, na cidade que eu nasci, lá em Rio Paranaíba, talvez esse livro, Oceano Azul, ele possa ter alguns insights para ele mudar o negócio dele. Você até comentou, né? O Mota, ele gosta de coisa polêmica, algumas eu deixo passar, outras não, mas essa questão de autoajuda. Vai ser editado, tá? Teve coisas editadas aqui. No passado, eu já fui muito crítico a muita coisa de autoajuda, mas muita coisa que mudou a minha vida foi a partir de alguma inspiração, alguma motivação. Teve alguns livros que chegaram para mim, eu falei, não vou ler isso. Mas quando veio um amigo, eu lembro que a gente estava na Alemanha, eu, Mariana Marques, William Ortega, professor Vitor Erlacher, tô tentando lembrar todo mundo aqui, Vivi, uma galera da Hoff lá, grandes nomes do país aí, e aí o William Ortega e a professora Mariana Marques chegaram para mim, olha, lê esse livro, ele vai te ajudar a ter mais, não digo motivação, mas para acordar de manhã mais, não quero falar motivado, mas mais energizado, que é O Milagre da Manhã, que é um livro com uma filosofia muito... nessa linha de autoajuda e que para mim fez muita diferença. Eu tô passando num período agora, um momento de vida, que eu tô chegando no escritório, hoje eu cheguei mais tarde, mas já era mais de umas 7h30 aí, mas tô chegando um pouco mais cedo e saindo 8, 9 da noite por um período. Eu preciso, por causa de um compromisso, algumas coisas que eu preciso fazer, eu tô me dedicando mais, eu preciso procurar uma motivação ainda maior para conseguir trazer aqueles resultados que eu quero. E às vezes, para algumas pessoas, pode fazer sentido. Para o teu perfil, talvez esse businessman que você se tornou hoje, você está fechado para esse tipo de coisa nesse momento. Eu até poderia falar uma coisa importante. Acho que, vou ser mais polêmico, os livros hoje, eles são menos importantes para mim. Falar isso ao vivo, hein? Mas assim, hoje eu valorizo muito os meus mentores. Acho que essa é a minha pegada. Calma. Se você ouviu o episódio anterior, o episódio número 5 do NovaCast, lá eu citei um provérbio chinês. Um provérbio chinês muito popular, obviamente, na China. Ele fala o seguinte, que uma das coisas mais importantes na vida são os estudos, o ensino, aquilo que você aprende. Mas só tem uma coisa que pode te fazer ir mais longe do que o seu conhecimento, que são teus amigos, os teus mentores, basicamente. Então você está super alinhado com o provérbio chinês que a gente falou no episódio anterior. Não, de verdade, eu me arrepiei mesmo, porque assim, tem uma coisa dos livros que eu acho que, primeiro que é o que você falou, tem uma coisa de momento que você tem que ler aquele livro e tirar aquele ensinamento. Se você lê, sei lá, se você lê um livro, em várias fases da sua vida você vai tirar repertórios diferentes. Mas assim, hoje foco muito nos meus mentores e eu tenho o maior prazer. Eu não quero casar, não quero fazer nada disso, né? Isso também não é muito popular, né? Mas
Mas, assim, eu tive vários sócios, né? Minha família tira sarro, assim, de mim e fala assim, você não quer casar, não sei o que lá, mas, cara, hoje eu tenho, sei lá, 7 sócios, né? Então eu tenho um contrato de casamento com uma pá de empresário. Mas, poligamia, hein? Mas, assim, eles, mais do que sentar e com eles e discutir negócios, eu tento aprender com eles, assim, né? E eu tenho mentores. O meu sócio é um grande mentor. Meu sócio veio, ele é a segunda geração de empresários. Eu sou a primeira, me esforçando pra caramba. Mas o meu sócio é um grande mentor. Os meus investidores são grandes mentores. Agora no Hub, eu tenho grandes mentores. Então, hoje eu valorizo muito isso. Eu valorizo muito a opinião das pessoas que conseguiram chegar lá. Eu penso mais nessa direção. Eu gasto meu tempo mais com isso. Tomando cafezinho. Muito bom. Chegamos ao fim. Nosso episódio aqui foi muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado, cara, de verdade. Assim, falei do coração, assim. Não só gostado, mas acho que para mim já gerou muitos insights aqui ao vivo. Eu vejo que você é uma pessoa que transpira criatividade e eu queria que realmente deixasse uma mensagem final para o pessoal, para a equipe, para todo mundo que te acompanhou nesse episódio. Pessoal, é o seguinte, assim, primeiro que eu tenho que agradecer, eu acho que é o primeiro agradecimento. Hoje a gente tem, muitas equipes, assim, é muito legal ver isso, assim, o quanto as suas ideias e seu propósito de vida, eu tinha um propósito de mudar o mundo, eu era inocente assim, né? Mas hoje eu vejo minhas equipes trabalhando, então eu devo muito toda a minha equipe ao grupo de fabricação, os meus sócios, nossa equipe de desenvolvimento de tecnologia. Eu tenho muita gente para agradecer. E, cara, eu tenho muita... Minha família, minha mãe especialmente, é uma pessoa que sempre me apoiou nessa jornada. Então, antes de eu falar qualquer mensagem, eu falo assim, eu tive pessoas maravilhosas e eu tenho que agradecer essas pessoas, tá? Esse alinhamento com um dever assim com essas pessoas, né, que acreditaram em mim, porque as pessoas acreditam em você, mas as coisas não dão tão certas assim e, cara, eu falo que meu sócio, mesmo quando a gente estava na chuva, ele não pulou do barco, isso acabou fortalecendo todo mundo. Então eu agradeço muito as pessoas e eu acho que eu deixo essa mensagem assim, cara, é difícil, tá? Se alguém falar para você que não é difícil você colocar seus sonhos em voga, a pessoa acho que ou a pessoa é maldosa ou ela está te enganando, assim. Acho que eu vejo hoje tanto na internet falar que as coisas são fáceis e cara, me dá até falta de ar, assim. Fique rico em 5 minutos. Eu fico, mano, e daí? 7 passos do sucesso, né? Isso a gente está cansado de ver, né? Sei lá, né? Então, eu acho que assim, eu gostaria de deixar essa mensagem para quem que é dentista, que não gosta de odontologia, você que não gosta de odontologia, tem outras soluções. E cara, que é difícil. É difícil. Cara, a maior parte do tempo eu tive vontade de chorar. Chorei muito. Muito. Para construir as coisas, chorei muito. Escutei ladainha de muita gente. Assim, cara, eu terminei o CIOSP, cara, eu chorei. Eu chorei, cara, porque eu escutei, as pessoas ficaram ofendidas. Cara, você acredita que assim, quase 50% dos dentistas ficaram ofendidos de eu fazer uma proposta dessa? E eu chorei, cara, porque eu inocentemente quis trazer o melhor para a odontologia. É a única coisa que eu quis fazer. E então, se você tá aí, a sua vida tá dura, é difícil mesmo, tá? Se alguém fala para você... E, cara, mas tem luz no fim do túnel. Hoje eu tô conseguindo ter o meu pequeno crescimento como empresário. E, cara, se você tá aí, cara, força aí, porque o mundo vai ser diferente. Eu acho que... eu até me emociono de falar, cara, mas é de verdade, assim, eu acho que dá certo, cara. Eu acho que eu sou a prova de que, cara, você luta, abre mão de muita coisa, mas dá certo. Hoje eu tenho pessoas legais aí. E eu sou muito feliz que eu faço. Muito obrigado. Esse foi o Roberto Mota, Shark Tanker, sócio da Scion, da Ubidente e de muitos outros negócios no futuro que ele nem sonha ainda, que ele vai encontrar pelo caminho. Um cara muito diferente, muito inovador, um ponto fora da curva que realmente, em algum lugar, a classe odontológica, e provavelmente não só odontológica, agora a classe médica, outras áreas também, vai acabar conhecendo o grande Roberto Mota. Foi um prazer e espero por vocês aí nos próximos episódios. Fiquem com Deus!